melhorou bem, mas sempre tem problemas. Não há como consertar tudo numa tacada só, quando se passaram um monte de inverdades e dados imprecisos para quem é o cidadão que veio prestar o serviço na cidade. Que, a grosso modo, não tem grande culpa. A culpa realmente é nossa, de Foz do Iguaçu, que não informou o cidadão com precisão. É porque teve uma situação, Dilton, e você é testemunha disso, porque você teve algumas vezes aqui no estúdio da Rádio Cultura em companhia de pessoas ligadas ao gabinete do prefeito, falando de gente da Foz Trans, o Zé Elias como secretário do prefeito Chico Brasileiro, e algumas coisas assim, por exemplo, os ônibus começarão no mínimo com 50% de ar-condicionado e em menos de 30 dias, não sei o que, 100% da frota, nós vamos até aumentar a frota, nós vamos aumentar o número de passageiros, há uma sensação que existe sim a possibilidade até de diminuir o valor da passagem, levando em conta o aumento do número de passageiros. Um monte de bravata. Um monte de coisa. Depois, quando a gente cobra, começa a relativizar. Não, mas veja bem, lá em Londrina tem ônibus que não tem ar-condicionado. Lá em Pequim tem ônibus que não tem ar-condicionado. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Se você for fazer uma discussão, nós precisamos ter realmente ar-condicionado nos ônibus, podemos chegar a uma conclusão que sim ou que não. Entendeu? E a questão, Nelson, é relativa. Veja só você, a quem foi consultado da população se eles querem ar-condicionado no ônibus ou querem agilidade e segurança? Isso. Agilidade e segurança no transporte coletivo urbano se dá com cobrador cobrando a passagem, não é? E segurança se dá com o cobrador porque ele ajuda a cuidar dos idosos, aos cadeirantes, os portadores de necessidade especial e uma série de coisas. Então, para mim, essa discussão, quem é que está financiando o ar-condicionado, se é que vão colocar, que eu já torço, entendeu? Que coloque, porque para mim bom era o cobrador e o ar-condicionado. Mas se tivesse que optar por uma das duas coisas, a agilidade e segurança ou o ar-condicionado, ninguém gosta de pegar e ficar dentro do transporte coletivo urbano por 1 hora para vir da Vila C ao centro da cidade. Se você tem o cobrador e você melhorar as linhas, se você fizer tirar os quebra-molas e melhorar as canaletas para onde passam os ônibus, você pode fazer esse percurso por 35 a 40 minutos. Então, assim, ar-condicionado para ficar dentro do ar-condicionado 1 hora ou fazer a linha com 35, 40 minutos. Eu preferia fazer a linha com 35, 40 minutos. Bom que fosse os dois, né? Então, mas entre o banho e o perfume vão tomar o banho, né? Isso, perfeito. Esse é um ponto. Eu acho que agora, e é de novo, por enquanto, vou isentar o empresário que chegou na cidade. Porque ele chegou sobre um edital todo torpe, dizendo que 66 ônibus cobria. Porque o administrador do contrato anterior não acreditava que os outros empresários colocavam na hora de pico 74 ônibus. Então, um monte de linha ontem deixou de ter o transporte, mesmo que na hora do rush, com reforço, porque o empresário foi contratado para colocar 66 veículos e não 74. Os antigos empresários diziam que eles rodavam em torno de 350 a 380 quilômetros. O administrador, o gestor do contrato, dizia que os outros empresários mentiam e que não faziam 200 mil quilômetros. Não é verdade, eles faziam os 350 mil quilômetros. Está comprovado. E quando você faz um processo licitatório, o que vem em mente da gente é aumentar o grau de satisfação do cliente, do usuário. Aumentou o grau de satisfação. Em 2010 nós tivemos esse problema quando o transporte rebaixou a qualidade, e agora de novo fizeram um processo licitatório, mesmo que provisório, para 1 ano, e que rebaixou drasticamente. Cadê os 100 ônibus no mínimo que iam colocar? E aí eu tenho que dar um depoimento aqui para você. Eu estava na mesa de negociação quando o consórcio disse: faça como Cascavel, me dê 1 milhão de subsídio e que eu boto rodar os 158 veículos como era antes da pandemia. O prefeito disse não. Agora, com esta modalidade que ele está colocando,
os 6 milhões que ele colocou lá vai dar para 4 meses, no máximo. Isso significa que vai gastar 1,5 milhão por mês, não é? Com a quilometragem rodada e daquilo que se arrecada da população. Então, quer dizer, Dilton, muito complicado esta situação. Dos 48 milhões estimados, né, de movimentação em dinheiro no período de 1 ano, e em que a prefeitura estima que 34 milhões, 35 milhões será a passagem, né, pago a passagem. Então, você acredita que a prefeitura vai ter que tirar mais dinheiro do cofre? Aqueles 6 milhões que eles votaram pela Câmara não dá para 4 meses. Não dá para 4 meses? Não, eu já faço uma aposta com você. Então, se 6 milhões é para 4 meses, para 1 ano tem que ser 6, 12, 18 milhões. De 18 a 20 milhões, eles vão ter que subsidiar o transporte. Pois é, mas então, eu tenho comigo que realmente foi pedido em torno de 10, 12 milhões pelo consórcio Sorriso para, como diz você... Para operar não com 66 ônibus. Com mais. Para operar com 158 Isso, ônibus, porque exatamente. o empresário dizia o seguinte, bem ou mal, a prestação do veículo eu vou ter que pagar. Entendeu? O que eu estou pedindo é um dinheiro para botar o combustível. Ô Dilton, quem levou quem no beiço aí nessa conversa toda? O Chico foi enganado. O prefeito Foi enganado pelo pique da bola. Foi enganado pelos que estavam em torno dele. Certo. Com toda a amizade que eu tenho, tanto pelo pessoal do Fostrans como pelo Elias, mas o Chico foi enganado. E ele já se deu conta. Ele já se deu conta, mas ele tem que vir no rádio e admitir que ele foi enganado. Agora, eu vou lá e eu sou assodado. Eu falo as coisas para ele. Entendeu? E é mais fácil contar o que eu vi do que ouvir. E as pessoas adaptaram. O importante é ouvir o outro lado que está dizendo a verdade. Eu nunca deixei de dizer para o Chico a verdade. 11h59, Nélio. Bom, Vitor Assi, ao longo dos anos, todo mundo reclamava do transporte coletivo em Foz. Tá bom, a pergunta é, a partir de agora, diante de todas essas questões e da alteração que está acontecendo, quem vai construir esse novo sistema? Por exemplo, o sindicato que você representa vai estar junto na construção para se achar alguma alternativa que finalmente possa ser melhor no processo licitatório de 2010, eles, se quiser, convidaram o sindicato, nos boicotaram. Pelo menos há uma promessa agora em que o sindicato será ouvido. E nós já temos divergência da forma de fazer. Porque, para mim, para baixo da Avenida Paraná ou para baixo da Boici, ela vai se tornar o centro velho da cidade, que tem que ser todo preparado para o turismo, tirando a carga pesada e tudo desse entulho que passa pela nossa cidade. E do Boici para cima, a área de serviço. Se você tiver que fazer uma integração, não é na ponta, no bairro, como eles querem fazer. Lá tem que colocar ônibus à disposição da população. E a integração tem que fazer aqui na rua João Paulo II. E da João Paulo II para baixo fazer um vira-vira. Fazer o anel viário, de horário e anti-horário. E isso significa de manhã cedo, quando o ônibus vem super lotado, não tem que fazer baldeação aqui na rodoviária em outro lugar. Vai rápido para o destino. Mas quando o fluxo de passageiro não é grande, faz a integração aqui no terminal rodoviário, perto de vocês, entendeu? E em alguns outros pontos da cidade. Porque amanhã, não mais do que 10 anos, a cidade toda se move para a região de Três Lagoas, porque é lá que vai passar a perimetral, é lá que vai ter os investimentos, é lá que vai o Porto Seco, todas as grandes coisas vão ir para esta região. A cidade da Avenida Paraná para baixo, ela tem que ser uma cidade visto como centro velho, preparado para o turismo, né? E com menos ônibus que estiver circulando ali dentro, melhor. 12h01, o Dilton, o que a gente observa aqui é Sua Excelência, o nosso ouvinte da Rádio Cultura e o passageiro, né? Sim. Esse é o Sua Excelência, né? Sim. Por quê? Mas eu noto uma coisa que eu vejo você sempre e te dou bastante razão e até te elogio. Tem gente que vira o beiço comigo, fica bicudo comigo. Eu digo o seguinte, nesses 3 atores, né? Entre empresários, o Paço Municipal e a categoria, eu vejo, contrariando ou não, mas eu vejo com transparência, com honestidade nos argumentos daquilo que quer, é o Dilton Vitor Assi sempre defendendo a turma dele.
Obrigado. Eu vou dizer uma coisa, Nelson, para dar um depoimento para ti aqui, que eu já dei ele várias vezes e não levaram a sério. Quando implantaram o último sistema de transporte coletivo urbano em 2010, poucos da cidade sabem que um empresário votou contra o sistema. César Henrique Alamini votou junto comigo e votou junto com o pessoal da Associação de Moradores, que é a Cátia, e o pessoal da Juventude de Foz. Votou contra. E as palavras deles foram enfáticas em dizer do seguinte sentido: eu sou um empresário, quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro no transporte. Mas esse aqui não é ganhar dinheiro, isso é sacanear a população. Nós queremos ganhar dinheiro com dignidade, dando um transporte digno para o usuário. Entendeu? Ainda lá, se deixasse por conta dos empresários, era capaz de oferecer um transporte melhor do que aquilo que eles fizeram, o estudo através de uma Logistrans, que hoje você sabe no que deu. Estão tudo envolvido aí, entendeu? Em inquérito aberto com a Quixadá e um monte de coisas dessa natureza. A gente tem que ganhar dinheiro, mas a gente, antes de tudo, tem que pensar na população, no usuário. O dinheiro é secundário nesse caso. Ô Dilton, mas sabe onde é que eu quero chegar nisso que eu observei para você? Então, nós temos aqui ouvintes da Vila A, da Vila C, da Morumbi e tal, todos eles dizendo o seguinte: olha, tem o problema do horário, tem o problema da superlotação, o fato de estar superlotado, não sai ninguém, não entra ninguém, para no ponto, mas não entra ninguém, não sai ninguém, etc. e tal. Eu penso assim, se pega lá 10 motoristas de ônibus, 5 motoristas de ônibus, eles têm muito a contribuir para dizer, para ajudar. Motorista, se eu ouvir um motorista falar de transporte coletivo urbano, ele dá aula para certas pessoas. É isso que eu digo. Ele sabe o dia a dia do usuário, ele não concorda, são umas pessoas entediadas. 10% tinha que contratar psicólogo. Estão altamente doentes, dado as coisas que são simples de resolver e o outro lado não resolve. Agora, a pergunta que eu te faço é essa. O Dante diz o seguinte: olha, a dona Maria aqui está reclamando que não sei o quê. Aí vem o Fostrans. Não, então muda para cá. Então altera o horário. Então agora não para mais aqui e tal. Tudo bem, eu não estou querendo dizer que eles estão errados. Mas eles têm feito esta conversa com vocês que dirigem o ônibus, que param no ponto, que sabem do que está falando o passageiro, aquela senhora, aquele senhor, etc. ou não? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Por exemplo, para solucionar o problema da gleba Guarani, depois que colocaram cerca de 700 famílias naquele conjunto do Boici do Angatuba, eles viram que 2 ônibus não era o suficiente. Os empresários, por conta e risco, não é, vendo que era bom para eles também, não deixar os passageiros a pé, colocaram 2 reforços. Na hora de colocar agora outra empresa, eles não levaram em consideração os 2 reforços. E o pessoal do Boici e do Angatuba ficaram metade a pé ontem. Nélio. O Eliseu Beck está dizendo que a filha dele estuda no IFPR e pega o ônibus no primeiro ponto depois do viaduto da JK, sentido Vila C. E ficou ontem das 17h50 até as 19 horas esperando e nada, teve que pegar um carro por aplicativo para fazer a sua viagem. Dilton, em relação ainda a esse novo modelo, esse novo tempo, essa nova busca de atender a população em Foz do Iguaçu, qual é a alternativa para aquelas linhas de pouca frequência? As linhas rurais, por exemplo, Alto da Boa Vista, Aparecidinha, Lote Grande. Qual é a vontade deles é deixar 1 ano, enquanto que faz o estudo, sem transporte. A vontade do poder público. Mas isso não soluciona. Lógico que não. Só leva mais sacrifício para o usuário. A vontade deles é fazer um novo estudo. Um novo estudo para com que o cara do Alto do Boa Vista e da Aparecidinha venha até aqui no 1º de maio ou 3 Lagoas e depois seja integrado no sistema. É o que eles pensam. Mas até em fazer o novo estudo, tem que dar o transporte para esse povo como era antes, no mínimo. E aí é o seguinte, para você ter uma ideia, se eles colocar essas linhas, no mínimo que tem que ser colocado, aumenta a quilometragem. O empresário não arrecada o tanto, porque o dinheiro hoje, já que arrecada, já não é mais do empresário. Ele é momentaneamente. Ele vai fazer a somatória, não é? De todos os quilômetros e vai multiplicar por aquilo que foi contratado. Olha, eu peguei da população isso. Agora falta me pagar isso. A prefeitura tem ciência disso. Então ela não vai colocar o ônibus à torta e direito. Eu acho ao contrário.
ela tem que voltar a colocar os ônibus. Se tiver que aumentar a tarifa, é ruim defender isso, vai ter que aumentar a tarifa. Porque, por exemplo, 4,10, outras cidades já são 5. A prefeitura, se fosse a 5, colocando mais ônibus, já vai ter que subsidiar o transporte coletivo em torno de 1,5 milhão. Se for a 4,10 como é agora, vai subsidiar 2 milhões. Então, a grande questão é o seguinte, será que o usuário está atrás de economizar 90 centavos? Ou está atrás de querer o transporte que passa, que seja fiel na hora que ele precisa? Porque assim, esta jovem que estava lá no viaduto, com certeza faz como o nosso amigo Sampaio aqui fez. É obrigado a pegar o aplicativo. E aí, ao invés de pagar 5, ele paga 14 no aplicativo. Nesse caso, 22. 22. Não é verdade? Então, quer dizer, o povo, sabe, não está atrás de 90 centavos. O povo está atrás que ele vai para o ponto, entendeu? E o ônibus passa e consiga levar ele. Porque fora disso, ele é obrigado a pegar o mototáxi, ele é obrigado a pegar aplicativo, e daí não é 5 que ele gasta, é 3 vezes 5. O Dilton, me responde bem rapidinho. Quantos ônibus, dentro disso que nós temos, o nosso perímetro urbano, atendendo o Lote Grande, atendendo a Aparecidinha, Porto Meira... Seria correto, 158 ônibus. 158 ônibus. Mas digamos que chegamos a uma situação intermediária, o que eles prometeram, de 100 ônibus. Ao invés de colocar 100 ônibus, tiraram de 74 para 66. E não há culpa o empresário. O empresário leu um edital que pediu 66 ônibus. É só um detalhe, Dilton, o Dante deu agora há pouco, hoje estão rodando 73 ônibus. Porque deve ter pego alguns de extra já. Mas ainda não é o 74 que estava antes. E antes nós tínhamos como muito ruim. Agora o Chico está mandando que busque mais ônibus e coloque mais ônibus. Mas 74, 73 não resolve. Nós licitamos o sistema de transporte para melhorar. Algum maluco lá disse que fazia o vira-vira mais rápido e sobrava ônibus. Eu falei, não sobra. Não sobra. Mas eles não acreditam em quem está 35 anos no transporte. É porque, na verdade, Dilton, não tem conta que fecha. Alguém dizer o Nenhuma. seguinte, precisa 150. Alguém pode dizer, não. O Dilton está exagerado em 20%, 10%, mas está exagerado em 80%, não é possível. Né? Aí tu tem que sair do ramo. Se você estiver errado, você tem que sair do ramo. Nelson, tem coisa que no primário, quem está no primário sabe. Qual o valor do quilômetro rodado? A prefeitura estava pagando eles por passagem 5,30. Ora, 5,30. Se você está dizendo que o ônibus precisa de 1 litro de combustível para fazer 1.000 metros. Certo. 1 litro de combustível dá 2.000 metros. Ora, então, 1 litro de combustível sai 4,50. Para fazer 1.000 metros, gasta metade de 4,50. 2,25. Se da tarifa, mão de obra, 50% pertence aos trabalhadores, de 4,10, 2,5 é para os trabalhadores. 2,5 mais 2,25, quanto dá? Já passou a tarifa. Entendi. Já passou a tarifa. Qualquer cidadão de primário. E a renovação de frota? E os outros custos que tem? Os empresários estavam falando sem razão. Eu não estou aqui para defender empresário. Eu quero que eles trabalhem com equilíbrio e sem ganância, mas que sejamos justos com as coisas. O que a gente tem que levar em conta é o seguinte, um ônibus, dentro daquilo que está se pensando, ele custa uma média, né, em torno de 600 mil reais. Uhum. Mas você pode fazer pelo sistema leasing, aquisição, mas é 16 mil por mês. Você tem que pagar a correção da moeda para eles todos os meses. Entendeu? Então tem, sabe... Aquele caso que você compra o carro e o cara reclama assim, o carro valia 20 e eu paguei quase 30. Você não pagou o carro 30, você pagou foi a correção do dinheiro para o banco. Claro, claro. Diga, Dante. Eu quero saber quantos % dos motoristas já foram contratados. Os motoristas, depois daqueles entraves que tivemos, não tivemos dificuldade. Não está 100% ainda, está uns 90%, mas também eles não estão dizendo que não contrata. Agora, haja visto que nós operávamos uma frota com 74 ônibus, passaram a operar com 66, deve ter uns motoristas de sobra. Nem querem se apresentar mais, querem sair fora do sistema. Não é? Outros, entendeu? Estão dizendo que podem aguardar alguns dias. Nesse motivo, com os motoristas, nós não tivemos estresse. Temos um pouco de estresse com o pessoal interno, que é os mecânicos, lavrador, chapeador, este povo. Eles também têm uma garagem provisória, creio eu,
e que lá dentro desta garagem da Nordeste tinha 2 mecânicos para dar a manutenção da Nordeste. De princípio, eles achavam que esse povo poderia dar a manutenção. Agora já estão percebendo que não. Eu estou esperando que eles aguardem. Sexta-feira à noite nós vamos ter assembleia, fazer uma análise geral disso. Onde é que é a garagem deles? Naquela Nordeste, que Tá. é lá embaixo na Tancredo Neves, esquina, da onde vai para a faculdade. Aquela garagem grande que prestava serviço para Itaipu Nacional, eles se alojaram aí. Não sei se definitivo ou provisório. Tá. Mas é ali. A contratação é feita por meio de CLT, com tempo determinado, CLT, como que é? CLT. E daí daqui 12 meses todo mundo é demitido De novo, que nós poderíamos trabalhar com as outras, uma série de coisas, ter feito todo esse estudo e daqui 12 meses passar para a definitiva. Isso nós também ponderamos para o poder público, mas não foram capazes de entender. Ô Dilton, antes de terminar contigo aqui, é sempre bom conversar com você, mas tem o tempo, né? 12h12. A Só Faedo, lá em Francisco Beltrão, está dizendo boa semana para nós, ouvindo rádio, bom dia para você. Faedo, companheiro, hein, Nelson? É tia, ele é tia do Faedo? É tio dela. Olha. Tio primo, uma coisa assim. Olha. Tá? Faedo Companheirão, doutor Faedo Nossa. Companheirão. Rafael Oliveira, o problema da contratação emergencial é que o ex-secretário de Transparência e Governança não tem noção nenhuma de transporte coletivo. Fez umas viagens e já se achou especialista. Ignorou realmente que entendeu do assunto e o resultado está aí. Reconhecer a ignorância é muito além da humildade, é uma virtude, tal é a opinião do Rafael. O que vale dizer é o seguinte, o cara passou lá por 200 quilômetros longe do Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, e já começou a mandar foguete para a Lua. A dona é mais ou menos por aí. Não. Eles tinham uma ideia de ajustar o transporte coletivo de Foz e vender know-how, não é, conhecimento para as outras cidades fora aí do país afora. Sabe, é até um desprezo para quem está há algum tempo, entendeu? Não é um desprezo. Mas né? eu disse aqui... O cidadão que falou aí não falou nada errado, falou isso mesmo. Compadre Vitorassi, eu disse aqui o seguinte, gente, vocês têm prefeitos, uns são mais simpáticos, outros menos simpáticos, mas nenhum dos prefeitos deixa de gostar dos ex-prefeitos. Eu nunca vi ninguém dizer o seguinte, escuta, mas como é que... Vem cá, vizinho, o Dobrandino, você que enfrentou aquela greve lá com o Dilton Vitorassi, como é que tu resolveu aquela porcaria lá? O que você está de substrato para nós aqui? Que fez isso, que fez aquilo? Sempre tem um sujeito que aparece, sabe, que cai de paraquedas e sabe fazer milagre de tudo quanto é jeito e tamanho. Você está entendendo? E como consegue convencer o administrador, né? Porque ele fala o que o ouvido do administrador quer. Depois vai ver que o resultado não é aquele. Aí o que consegue? Sair e sai de cena. E ficamos nós aqui brigando. A dona Terezinha Vusti está ouvindo nós lá, lá em Cascavel, um beijo para ela. O Sérgio Caime diz o seguinte, que eu concordo com o Vitorassi. O Chico foi enganado. Que situação! Isso acontece em nomear secretário de pastas que não tem capacidade técnica. O doutor Luiz Marcelo Mafra, que é promotor de justiça aqui e sempre nos dá honra da companhia, Vitorassi, o Fostrans não tinha conhecimento sobre a oferta anterior dos ônibus do Angatuba? Entendesse? Sim, sabiam, mas naquele momento eles pediam para as empresas e a empresa respondia e atendia quem eles achavam que era interessante. E a Angatuba entenderam, colocaram o ônibus de reforço de manhã. Mas agora, nessa nova licitação, a Fostrans esqueceu que já tinha reforço e tiraram. O tanto é que tiraram de 74 para 66 ônibus. De novo eu vou falar, hein? Nenhum medo do cidadão que veio de fora. Mas o empresário novo não tem culpa disso. Vamos ressalvar sempre, o empresário novo não tem culpa disso. Ele veio como norte, como a bússola dele, um edital publicado para nova licitação e ele foi enganado por esse edital. O Vitorassi, eu conversei demoradamente com o Camilo, não uma única vez, um dos diretores, porque eu tenho a responsabilidade de dizer aqui, e aquilo que eu não sei, eu não falo. Ver. Né? E conversei inúmeras vezes com você, incontáveis vezes com você a respeito de tudo isso. Está me ouvindo, tem gente na prefeitura que está me ouvindo, ex-gente da prefeitura que está me ouvindo também, e que eu disse o seguinte, gente, vocês vão dar tiro no pé. Vocês vão dar tiro no pé.
tem uma realidade que é contada por 2 setores que estão 25 horas por dia dentro do problema. Eles estão na zona do conflito, estão lá guerreando o dia inteiro. Vocês estão aqui assistindo e olhando um mapa da cidade, imaginando, né? Uma utopia. Falei, não, porque não sei o quê, porque não, só querem isolar o município, só querem tirar dinheiro do município. O Antônio Carlos da Cruz, boa tarde. Nas horas de pico tem que ter mais ônibus. O William Lopes, bom dia. E quanto aos funcionários dispensados, sabemos que muitos motoristas foram contratados pela nova empresa. Já os cobradores ficaram sem emprego, Vitorassi? Os internos das empresas, ele faz a observação. Eu até ontem disse aqui dos internos, eu acho que a mão de obra que pode ser aproveitada, né? Até pode Mas os cobradores, tinha cerca de 10, 12 cobradores ainda, que era para servir de lastro para o novo estudo ampliar. Eles estão deixando de fora até os 12 que deveria estar cobrando a passagem lá no terminal urbano, no TTU. Ali passa, é o único ponto da cidade que passa cerca de 15% da população. E se eles ativassem aquelas catracas ali e cobrassem, era um alívio para os motoristas. De 15, de cada 100 passageiros que o motorista tem que cobrar, 15 já foi cobrado aí. Mas eles não colocam, porque não colocaram o cobrador. Não colocaram o cobrador, não viram essas coisas, resistem. E daí, quando a gente fala que vai parar o transporte por essas coisas, ai, mas o cidadão é um insensível, isso, aquilo. A maioria das vezes, e eu acho, não, tenho certeza, que só não implantaram em 2010 um sistema nocivo no transporte, porque teve uma unidade dos passageiros com o sindicato. Que nós travamos metade da maldade que eles queriam fazer contra a população. E rodou assim, de forma provisória, e não aquilo que estava naquele processo, entendeu? Até hoje, graças ao sindicato e à população de todos os 4 cantos da cidade, do Porto Meira, da Vila Sé e do Três Lagoas. E do Morumbi, então, não se fala. Não aceitaram o traçado que ele estava dando. Nós precisamos discutir melhor isso. Sabe, nós poderíamos ter tido calma, ter feito um estudo, ter aplicado o que aplicou Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. Houve uma pandemia, tinha que dar um subsídio e, paralelamente, fazer um novo estudo do transporte. Rompesse, eu sou a favor que rompesse esse contrato e assinasse um contrato novo, até com outro processo licitatório. Mas o que fizeram foi uma ofensa à população de Foz do Iguaçu e todos os segmentos organizados. Lamento, viu, Nelson, do setor empresarial, que precisa o trabalhador na hora para trabalhar, que não tem se mexido ainda. A CIF, as lojas, o comércio de uma forma em geral, uma pena que eles veram os nossos trabalhadores sendo transportados desta forma e não sabem incentivar para com que tenha uma reação adversa a isso. 12 horas e 20 minutos, o Clair Borges, uma enquete avaliando a administração do Chiquito. O Clair Borges também diz assim, faz uma enquete e tal, para fazer a administração. Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um pouco de receio das enquetes quando a gente faz, porque isso repercute muito, né? Repercute, e eu tenho certeza que uma enquete aqui, por aquilo que eu ouço dos ouvintes da Rádio Cultura, é maciçamente contra a administração municipal. A nota vai ser muito baixa, tá? Eu não teria surpresa se isso. Então, talvez, não sei, vão ter que falar com demais diretores da Rádio Cultura, quem sabe até uma pesquisa, mas daí uma pesquisa para a gente discutir mesmo os critérios, dar explicações dos números e tal. Agora, de todo, não está descartado também uma enquete, o que você acha? Nós já fizemos isso em administrações anteriores. É que nós estamos vivendo um clima, nesse momento, que a sensação que eu tenho da administração, ela tem uma nota horrível, porque eu falo em todos os setores. Ora, quando tem todos os cidadãos, e coisas simples, que você diz o seguinte... O cidadão que fica 3, 4 dias numa maca dentro de uma unidade de saúde, aquela senhora que pega e fica das 7 da manhã até as 5 da tarde correndo atrás de uma carrocinha de cachorro-quente com o soro pendurado. É sério, Vitorassi? Claro. Os 3 anos, o Nélio que descobriu isso, não sei como é que o Nélio sabe disso,
Eu não sei o que ele faz durante o dia, porque ele descobriu o seguinte: Ele é um cidadão a caixa d'água da unidade de saúde João Samek não prestava porque a administração anterior foi feita lá no tempo do Paulo e não sabiam nada de caixa d'água. Então não tinha por gravidade, não alimentava o prédio, faltava água na torneira, etc. Fizeram uma caixa nova. Vai gastar, e foguete, festa, e tiro, e baile, inauguraram a caixa. 3 anos e meio depois, vem o Nélio e conta o seguinte: não ligaram a caixa no resto do prédio. Sério, foi o Nélio que... Se eu falar coisas, eu trouxe coisa como deputado federal, uma lavanderia para lavar toda a roupa do hospital. As pessoas gostavam quando eu fazia as críticas que esta lavanderia está escondida nos porões, até hoje não instalaram. Eles ajudavam a fazer a crítica e não instalaram até hoje. Por que será? Parece que compensa mandar lavar roupa em empresa terceirizada. Eu queria saber um pouco mais disso. Não, entenda de onde. Tu já quer já ir para a lavadeira também? Não, calma. Qual a solução, Nelson? O Chico obrigado. tinha que ter a humildade de entender que erraram e de imediato autorizar esse empresário a colocar mais 20 ônibus. Se tiver que pegar o parado que está lá, dentro da garagem da Balão ou da Cidade Verde, não interessa, coloca a rodar, vai atender o povo. Contrate mais 20 ônibus. Agora é o seguinte, eu não vou poder pagar toda essa conta do quilômetro rodado. Vai dar em torno de 1,5 milhão a 2 milhões por... Eu vou levar a tarifa para 5. Olha que defender tarifa não é bom, hein? Eu sei que eu não vou ser popular, mas o cidadão, se for para passar a tarifa 5 e ter o ônibus e disputar para ele ir para o trabalho com o Uber, como foi vários cidadãos nesses 2 dias e como estava indo antes, ele não vai se incomodar a pagar 5, ele quer o ônibus na hora. Ô, Vitor, mas bote mais 20 ônibus, eles prometeram 100. 74 com 20 dá 94, não dá nem 100 ainda, para depois ficar cobrindo todas essas linhas que cobriam antes. Ô Vitor, já tem gente, será? Eu espero que já tenha gente debruçada em cima da feitura de um edital, sabe? Bacana, sendo discutido com outras praças. Próximo processo licitatório? Não, eles estão fazendo agora o estudo da onde é que é o novo traçado, onde vai ser os terminais de transbordo, estas coisas. Para o edital, eles vão fazer lá no final do contratinho de 1 ano. Como sempre. Como sempre, não se mexe antes. Pois é, aí faz realmente, bota um vereador, 2 vereadores, gente da procuradoria, não sei o quê. Cascavel, vem cá, conta para nós como é que faz. Maringá, como é que faz? Dilton, qual é a notícia que você tem lá em não sei onde, em Porto Alegre? Cascavel leva bem o título da capital do Oeste. Leva. Muito merece, bem estruturado. merece. Eu não tenho inveja de Cascavel. Eu tenho vontade de copiar o que eles fazem de direito lá. Mas faz a diferença. O Paranhos está se criando para já na próxima eleição vir aí, vice, não sei o quê. Não digo nessa, mas na outra... Não é um mau cara. Não é verdade. Cara, um puta de um prefeito. Mas não saindo do assunto... Pena que não é do PT, mas tá bom. Se é bom, a gente tem que reconhecer. Ô, Dilton, o negócio... Mas fizemos uma enquete aqui, o Bolsonaro deu de lavada, hein? Aonde? Aqui na enquete da Rádio Cultura. No rádio. Deu Na hora do vamos ver mesmo, tá meio a meio aqui em Foz. Tens alguma pesquisa nesse sentido? Tem, Pesquisa. Interna, até gostaria de ver. Meio a meio. 12h25, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço. Eu acho assim, Nelson, porque que nós rodoviários temos que se mexer. A prefeitura tem que ter a humildade de saber que errou. E a população cobrar de uma maneira organizada, firme, forte. Tem que entrar o setor empresarial e dizer, vem cá, acabou com a brincadeira. Nós pagamos impostos. Se nós pagamos impostos em dia, nós queremos que o nosso trabalhador seja transportado com dignidade e com fidelidade, chegue no horário de trabalho que nós designamos. Ô, Dilton, eu não sei se é o Maomé que tem que ir à montanha, a montanha que é o Maomé, né, como diziam os de antânio. Quando você cita determinadas classes na cidade, eu acho salutar fazer essa observação. Por exemplo, eu não consigo imaginar uma bela discussão de transporte coletivo sem o comércio, sem a indústria, entendeu? Nessas discussões. Me parece não, tenho certeza absoluta
tem um paredão de conversa, quer dizer, que impede uma conversa mais amistosa entre a CIF e prefeitura. Tem o Leandro lá, que é um valor humano maravilhoso, um sujeito capaz, egresso da associação comercial, poderia fazer bem esse armistício. Mas o Fernando, presidente do Conselho Municipal de Transporte, um homem hiper aberto para essas discussões. Então vamos Se conversar. não dá para fazer com certos segmentos, que faça com ele, né? A hotelaria também sempre foi organizada. Eu não sei quem é o presidente do sindicato da hotelaria, se é o Neuso, quem que é, mas também sempre foram umas pessoas Não é mais muito o ativas. Neuso. Não é mais o Neuso. Mas seja quem for, né? Seja quem for, Assim são que eu acho valores. que representa tudo. Claro. Sabe, eles não podem ver nessa rinha gente ficando debaixo do ponto de ônibus, exposto, gente chegando atrasado, e eles dizer, calma lá, cara, eu estou pagando os impostos, eu quero o serviço de E estou retorno. dando vale transporte. Não é? Isso, eu quero o retorno do serviço. Claro. Não é verdade, Nelson? Exatamente. Obrigado, Vitor Assi. Vamos para o intervalo comercial para terminar o programa Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Apenas dizendo aqui que eu quero registrar, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. O Mauro Bandeira, Vitor Assi conhece do transporte desde o tempo do Cabeça de Vaca. Quando o Cabeça de Vaca chegou com o barco aqui e viu as cataratas... Crise como essa de transporte, o GAT pegou todos os ônibus condenados para São Paulo e encheu a cidade de ônibus. Foi a vez que passou a transportar 1,80 passageiros por quilômetro rodado. Mas as estradas, a maioria, não tinha asfalto e nem calçamento. A pó entrava dentro do ônibus e fazia redemoinho dentro dos passageiros. Mas tinha transporte. 12h27, eu volto depois do intervalo. É isso mesmo. A cultura de Foz